Então, nós estávamos vendo na última aula sobre a Idade Média, não é verdade? Então, a formação, ou melhor, a passagem da Idade Média, da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Legal? Então, vou colocar aqui vou revisar aqui alguns assuntos a respeito do que nós vimos na aula passada. Então, terceiro ano aqui, PowerPoint. Está aqui a aula 2, História. Havíamos visto, então, a formação, né, da Idade Média e o seu contexto geral, né, que foi o seu surgimento, 476, e estávamos caminhando para, né, da Alta para a Baixa Idade Média. Então, vimos aqui a economia feudal, vimos aqui também, né, a Baixa Idade Média e o Renascimento Urbano e Comercial. Então, nós já havíamos saído da formação dela já para a Baixa Idade Média, ali, que é o ano do século X, XI, mais ou menos, ali, XII, né, que denomina a Baixa Idade Média aqui. Então, as relações aqui que fazem se compreender, né, esse período, e estamos caminhando para a Idade Moderna, ou o Renascimento Urbano e Comercial, que surge na Idade Moderna. Porém, a questão é que nós vamos dar uma olhada com mais detalhes aqui no surgimento das universidades na Idade Média e o renascimento do século XII. É isso que é interessante aqui. Por que se faz interessante? Porque é o seguinte, quando nós atribuímos o termo renascimento, né, nós, de uma certa forma, né, colocamos ele, ou denominamos ele, ou identificamos esse termo, especificamente no século XV, XVI, né, onde vai haver um renascimento cultural, científico, filosófico, etc., né, um renascimento do conceito ou da ideia, né, dos gregos e romanos, certo? Com o antropocentrismo, né, desse momento, da razão, da ideia do humanismo, etc. Só que nós temos que pensar que esse momento da história, tá, esse surgimento, esse renascimento, na verdade, de uma certa forma, as pessoas ou os historiadores, eles fazem o seguinte, né, eles tomam para aquele momento da história, ou seja, o início 1453, né, o início da Idade Moderna, eles tomam para si essas denominações, né, renascentistas, né, para aquele específico momento do antropocentrismo. Mas temos que entender que isso já começa, né, já acontece muito antes com o surgimento das universidades na Idade Média, tá, e o renascimento do século XII. Então, as premissas do pensamento, o começo de tudo foi na própria Idade Média, da Idade Média, a qual, né, eles criticam. E quando os renascentistas, por exemplo, né, eles atribuem a 1000 anos, né, 476 a 1453, como um período de trevas. Mas não foi, né, só isso, não foi só trevas, não foi só escuridão. Tá? Existe também, né, o momento onde as questões que envolvem, né, o conhecimento, né, que envolvem a arte, também foram pensadas, certo? O problema é que, quando nós pensamos na Idade Média, nós pensamos num período conturbado, em todo um período que estava, ou que permaneceu em guerras, pestes e etc., né? Então, é um período conturbado, é um período onde as coisas estão se assentando, né? As coisas estão estão começando a se edificarem, né? Devido ao quê? Devido a um grande número, né, de pessoas com culturas diferentes dividindo o mesmo espaço. Isso é um problema, e isso até hoje é um problema, né? Se você, por exemplo, né, for numa cidade cosmopolita, né, você vai ver que essa cidade, depende de Nova York, por exemplo, é uma cidade onde é uma cidade cosmopolita, né, onde tem várias culturas, né, interagindo ao mesmo tempo. Mas para isso acontecer, ela já tem o título de cidade cosmopolita, onde você vai com o intuito, né, de trocar, de sincretizar, né, de se relacionar. Agora, quando as coisas estão em formação, cada cultura tende, né, naturalmente a tomar o seu poder,
dentro de uma construção. É você pensar, por exemplo, um assentamento, né, ou numa região onde é tomada, né, por várias pessoas, né, com o intuito de moradia, né, com o intuito de propriedade privada, de tomar posse daquilo para morar, para ser. Então, tem pessoas que tomam áreas maiores, tem pessoas que são obrigadas a ficar em áreas menores, pessoas que são... Existe uma relação de poder que está intimamente ligado com a violência. Tá? Então, a Idade Média, ela é isso. A Idade Média é um período onde as coisas estão se assentando devido ao quê? Né? Devido à Europa ser invadida por inúmeros povos, né? Alguns chamam de bárbaros, não, mas são culturas que não pertenciam a uma sociedade civilizada denominada como sociedade romana, certo? Então, todos aqueles povos ali eles estão ali buscando um lugar ao sol, ou um lugar à Europa, onde a questão da violência, ela obviamente que ela vai ser o ápice de tudo, porque você tem que se defender, você tem que sobreviver perante aquele mundo em construção. Tá? Você tem que defender você e a sua família. Daí, quando se cria vocês, quando tem vocês, família, e tem cônjuges, ou tem pessoas ligadas àquele grupo familiar, e assim vai crescendo. E para isso, para vocês se manterem ali, vocês têm que se defenderem, vocês têm que se defender. Então, a Idade Média é isso. Tá? A Idade Média, da alta para baixo da Idade Média, é isso. O Renascimento, ele surge lá no século XII, né, na Itália, ele surge justamente como uma resposta de que as coisas estão dando certo, porque aonde há arte, aonde há conhecimento, né, aonde há essas imediações, né, onde há essa luz aí, nós podemos classificar que as sociedades estão entrando em acordo. Onde há arte, onde há essas questões que envolvem, né, o desenvolvimento do ser humano, né, do espírito do ser humano, a paz. Então, nós temos que entender, ou passamos a entender, que o surgimento das universidades é um momento onde a luz começa a brilhar nesse momento de escuridão. Nesse momento onde os renascentistas do século XV denominaram como momento de escuridão. Então, não foi totalmente escuridão. Então, vamos lá, o que é o Renascimento do século XII ali, ó. As premissas do pensamento escolástico, primeiramente. A escolástica, ou escolasticismo, significa pertencer, ou ou pertence à escola, né? Significado também de instruído, de sábio, tá? Pensamento crítico de aprendizagem. Então, escolástica significa também o pensamento crítico de aprendizagem, com origem nas escolas monásticas cristãs, conciliando a fé com o pensamento racional. Então, esse não é exclusivista do século XV, ou do Renascimento do século XV, XVI, né? Esse pensamento da fé com a razão. Já existe antes, no século XII, ali, ó, 1100 para frente. Tá? Então, isso daí não é exclusivista daquele momento, já tinha assim, um pensamento elaborado nesse pensamento escolástico, que une essa questão da fé e da razão. Tá? É o primeiro também, o pensamento escolástico é o primeiro a ministrar, o pensamento a ser ministrado, né? Como estudo, como escola, como instrução para alguém. Vem da onde? Então, vem da Idade Média, vem do cristianismo. Então, isso tudo é interessante se falar, porque geralmente quando as pessoas também falam em Idade Média, elas atribuem a Idade Média à igreja, mas pejorativamente, olha, a igreja caduca, olha lá que os caras fizeram. Sim, houve momentos, né, de extrema delicadeza, e também houve momentos, né, que são discordáveis com relação à própria fé que se prega, como, por exemplo, as cruzadas. Né? Não pode se atribuir a uma guerra santa, porque se é guerra, não é santa. Né? Tem, lógico, né? Toda instituição passa por momentos delicados, né? E a igreja não vai ser diferente, né? Aí nós temos, por exemplo, só que nós temos o conceito de uma igreja institucional, administrativa institucional, ligada ao poder, não às primórdios, não às premissas do cristianismo, que é totalmente diferente, e discorda-se também, né? Em vários âmbitos desse pensamento, vamos colocar, institucional da igreja da Idade Média, né?
né? Então, nós temos que pensar, a igreja, ela estabeleceu, ela se tornou poder por muito tempo, né, nesse período, né, mas temos também que entender que ela teria que fazer isso também, ela teve que, de uma certa forma, né, determinar, né, a questão de uma jurisdição por parte dela, né, para que houvesse um certo, vamos colocar assim, um certo comodismo, para que houvesse, né, uma certa relação de paz entre aquelas culturas que estavam se estabelecendo no mesmo campo, numa mesma área, numa mesma região. Né? Tem que ter, não existe. Né? Nós vamos ver que na Idade Moderna, por exemplo, onde eles se falam, né, sobre o pensamento racional, na Idade Moderna, onde se fala, por exemplo, sobre o antropocentrismo, sobre o humanismo, se cria também o Estado. O Estado é o que, senão uma forma também, né, de administrar conforme as suas leis, né? Então, nós temos que pensar em várias questões, né? Não dá para, né, não adianta os caras pegarem lá na Idade Moderna, né, os historiadores colocaram, a Idade Moderna é o florescimento da liberdade. Bom, em partes, né? Porque se cria um Estado também que é um Estado político, é um Estado arbitrário, é um Estado que está relacionado ao poder de um monarca, né? Ou seja, o absolutismo, o poder absoluto de um monarca. Então, tem essas questões. E se nós voltarmos aqui para o passado aqui, com esse pensamento de fé e pensamento racional, nós vamos ver que isso daí já acontece no século XI, até mesmo antes, né? Por quê? Porque a instituição, por mais que ela esteja passando, por mais que seja representada por um poder além daquilo que a filosofia cristã permite, tá? Ela mesmo assim ainda ela trabalha, ela faz com que esse pensamento voltado para uma escolástica passe a ser, vamos colocar assim, direito, né, de muitas pessoas que até então não tinham, né, a aproximação com qualquer coisa ligada a esse intelecto, qualquer coisa ligada com o ensino. Se nós pegamos, por exemplo, as escolas lá de Atenas, nós pegamos, por exemplo, Roma é militarizada especificamente, mas vamos lá, a Grécia Antiga, lá na Grécia Antiga, o direito, quem tinha, por exemplo, quem estava ligado à educação eram só pessoas que eram consideradas cidadãos, homens livres, né? Que eram pessoas ligadas à política. Esses sim, os outros, como mulheres, escravos, estrangeiros, não. Então, nós temos que pensar em várias questões na história para quando nós chegamos na Idade Moderna, pensar que tudo foi atribuído, toda uma estrutura foi mudada em prol ao ser humano, em prol ao homem, que nunca antes havia acontecido. Calma lá. Temos que ter algumas questões aí que temos que, vamos colocar assim, deixar claras aqui, né? Outra questão, então, ali, abordava-se a filosofia grega, a razão aristotélica e platônica, dando ênfase na dialética, o método do diálogo. O que é essa dialética ali, ó? E o método do diálogo, Então, nós tínhamos consideradas 7 artes liberais: a gramática, a dialética e a retórica do trivium, quadrivium, 7 artes liberais, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Então, as 7 artes liberais compunham a metodologia do ensino. Então, isso era o que você estudava nas universidades, né? Especificamente em cursos como direito, medicina e teologia. Tá? Então, as universidades elas foram fundadas por volta de 1150 depois de Cristo. A origem das universidades vem antes mesmo do século XII. Vem com Carlos Magno, lá que conseguiu unificar a Europa sob seus domínios. Então, Carlos Magno, já no século VII, VIII, né? Ali, ó, 8, 9, ele já havia proposto uma ideia, né, de administração pública correlacionada com o ensino, né, que o ensino fizesse parte da administração, porque ele já percebia que uma sociedade que fosse e caminhasse para um consenso, um bem comum, que caminhasse para um progresso, tem que ter o quê? Tem que ter o ensino, tem que ter a educação. Magnum, já um grande pensador, mesmo administrador e pensador do seu tempo, né? Ele, primeiro, conseguiu, né, são poucos que conseguem isso, unificar, né, unificar opiniões divergentes, né, unificar aqueles que divergem, né,
um todo só. São poucas pessoas que conseguem isso, que conseguem fazer com que isso aconteça, né? A maioria não consegue, né? Então, o mundo sempre foi divergente entre si, né? Entre culturas, as culturas sempre foram divergentes. Então, Carlos Magno consegue fazer isso. E a primeira coisa que ele pensa, né, é na educação. Isso é fantástico, cara. Então, ele já vem esse pensamento do surgimento das universidades ou de um conceito de que um povo ou as pessoas só progridem, tá, com relação à luminosidade, né, da razão, a luminosidade da razão com a fé, né, o brilho disso tudo, né, só consegue com isso, né. O Carlos Magno já havia proposto, já havia pensado isso há muito tempo antes. Isso vai colocar em prática, vai ser colocado em prática no século XI, como eu coloquei ali, né, com a fundação das universidades ali em 1150, por volta de ano de 1150. Então, o que se busca ali? Busca-se viver o saber clássico a partir de programas de estudo, tá, das 7 artes antigas, como eu já havia colocado ali em cima, né? Nos séculos XI e XII foram então estruturados a partir das ordens de Carlos Magno algumas escolas ministradas pela eclésia, ou seja, pela igreja. Então, isso que é legal, cara. A gente não que é legal. É interessante trazer isso daí, porque geralmente a galera desce a lenha, principalmente os professores de história. Eles exaltam a Idade Moderna no século XV, XVI, mas esquece de todo esse passado, esquece da contribuição da Igreja para com a história. Se não fosse a Igreja Católica, boa parte da documentação, boa parte daquilo que foi produzido, por exemplo, na história antiga de Grécia, na história antiga de Roma, tá? Tudo aquilo teria sido queimada, teria sido destruída, como foi basicamente quase toda a Europa. A igreja foi a detentora desse poder, ela tinha o poder e ela foi a guardiã dessa documentação que depois serviria como base para eles reestruturarem e chamarem aquele momento de período humanista, de período das luzes, etc. E tal. Se não fosse a igreja, vocês teriam acabado, teria se acabado com isso tudo. Tá? Então, a igreja tem um papel importante, sim. Não vamos colocar os dogmas dela, né? Não é as verdades que ela dita. Isso daí é uma coisa para quem tem fé. Tá? É outros 500. Agora, com relação à história, como ela pertencente à história, como ela parte da história, é de extrema importância, senão boa parte do que nós pouco do que nós conhecemos ainda sobre essa diversidade de Grécia, de Roma, tá? Não teria existido, como foi, por exemplo, como aconteceu com a Biblioteca de Alexandria. Os caras reclamam o incêndio, alguns historiadores, os historiadores da época acreditam que aquilo lá foi um incêndio criminoso. Os caras meteram fogo para acabar com a informação mesmo, para acabar com tudo que poderia, de repente, nos estruturar de uma forma diferente. Então, a igreja conseguiu fazer esse papel de guardiã, tá? Bom, na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui, principalmente sobre o São Tomás de Aquino, que eu acho bastante interessante quando se fala em Aquino e fala sobre essa concepção, né, de ideia, de mudanças que ocorreram, né, nesse período, tudo bem? Só lembrando que amanhã eu não vou poder estar aqui, não vou poder dar aula, viu, Bernardo? Eu terei um compromisso amanhã, mas eu vou mandar uma explicação para todos os pais aí, tá legal? Então, tenham um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.